Existem muitas razões que levam uma pessoa a sofrer transtorno emocional. Depressão, toque, fobia, SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado, o pânico, a ansiedade. Mas eu quero falar especificamente da que eu sofri e que ataca a maior parte das pessoas. E para isso, tem alguns pontos que eu gostaria de mostrar para vocês que acontece dentro da gente, dentro do nosso cérebro. Por que que às vezes nós agimos da maneira como nós agimos? Desde que uma criança é gerada, ela recebe a genética dos pais, mas não só isso. Ela recebe toda a influência deles, a influência do meio em que eles vivem, das pessoas que eles entram em contato. A criança, ou seja, eu e você, recebemos esse tipo de influência desde que nós fomos gerados. Então, desde que ela é gerada até mais ou menos os 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade, a criança é como uma esponja, que ela recebe tudo isso, recebe as informações, os ensinamentos, as influências, as imagens, o cheiro, as experiências, como também as percepções dela. Tudo isso vão sendo gravado num compartimento chamado subconsciente. Eu quero fazer de conta que isto aqui é um subconsciente da criança que foi formado com todas essas experiências que ela teve. Ela é como uma esponja, ou pode ser também como uma câmera que vai registrando, gravando todas as informações da vida dela. Absolutamente tudo entra nesse compartimento. E o que é o subconsciente? Entre tantas coisas, ele controla as ações involuntárias do corpo. Por exemplo, o coração batendo, a respiração, o sangue correndo nas veias, o aparelho digestivo, tudo isso e muito mais o subconsciente controla. Mas nós não nos damos conta disso, certo? Você está aí me assistindo, eu estou falando com você, mas não estou prestando atenção que o sangue está correndo nas minhas veias, que o meu coração está batendo. Eu não estou com atenção voltada para isso, não precisa estar. Porque o subconsciente está tomando conta disso. Ele também controla hábitos. Por exemplo, o hábito de escovar os dentes, o hábito de dirigir. São coisas que já estão gravadas no piloto automático. A gente simplesmente vai e escova os dentes, mas você não presta atenção. Agora eu vou colocar a pasta na escova. Agora eu vou pisar no acelerador. Não, a gente não presta mais atenção nessas coisas porque elas estão registradas no subconsciente, que é o piloto automático. Também no subconsciente, ao longo da nossa vida, vão sendo gravados sutilmente hábitos de pensamentos, de crenças, de regras, emoções que vão sendo registradas ali. Muitas delas são positivas e negativas. Existem pessoas que têm mais crenças positivas do que negativas. Outras têm crenças mais negativas do que positivas. Um exemplo de uma crença positiva pode ser: não guardo rancor. Um exemplo de uma crença negativa pode ser: ninguém gosta de mim. E nós temos que entender que estas crenças nos levam a agir como nós agimos. E essas ações são de acordo com aquilo que nós acreditamos. Em certo momento da existência, então, vem a mente consciente. É aquela parte do cérebro que raciocina, sabe discernir as coisas, o que é bom, o que é ruim, que controla as reações voluntárias do corpo. Se eu quero levantar esse braço, por exemplo, eu estou usando a minha mente consciente. É uma ação voluntária. Eu disse no início do vídeo que eu ia falar de uma das causas mais comuns. O que é a causa mais comum da depressão, da ansiedade, do toque, de tantos transtornos emocionais? É a pessoa acreditar nisto aqui. Ela acredita nas crenças negativas que aparecem na sua mente. Por exemplo, eu descobri que na minha mente, nos hábitos que eu construí ao longo da minha vida, eu tinha muitos hábitos de pensamento negativo. E eu não havia me dado conta, até chegar no ponto que eu cheguei. Essas crenças
me paralisaram durante 40 anos. Então, o que eu tenho para dizer para você não é teoria apenas. É algo que eu passei, é algo que eu aprendi. É muito importante você entender que aqui no subconsciente ele entende tudo o que foi registrado aqui, ele entende como real. Eu acho interessante que a Bíblia ensina a cultivar um subconsciente saudável nas crianças de uma maneira muito interessante. Ela usa o método da repetição para ensinar as crianças. E ela diz o seguinte, está em Deuteronômio 11:19. Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos. Converse sobre eles quando vocês estiverem sentados à mesa, quando vocês estiverem andando pelo caminho, quando vocês estiverem passeando, quando vocês se deitarem e quando vocês se levantarem para um novo dia. Muitos neurocientistas dizem que 97% das nossas ações vem do subconsciente e 3% das nossas ações vem da mente consciente. Então veja como é importante a construção do subconsciente. Nos próximos vídeos eu quero compartilhar com vocês exemplos de crenças falsas que eu tive, que talvez você esteja passando e como nós podemos identificá-las. O meu objetivo nada mais é do que ajudar alguém que esteja passando pela mesma coisa que eu passei, ou por situações parecidas pelas quais eu passei. Jeremias 29:11 fala um verso que eu gosto muito e eu quero deixar com você hoje. Ele diz assim: pois eu sei os planos que eu tenho para você, planos de te fazer bem e não de te fazer mal, planos de te dar a esperança e um futuro. Se você gostou desse vídeo, se você acha que ele é útil, então dá um like, compartilha com aqueles que você acha que vai ser útil. Que Deus te abençoe e até a próxima.